Noite, boa tarde ou bom dia a todos, né? Que esses dias pesados sejam leves para a gente. Bem, hoje vamos ter início ao nosso primeiro radar. E com imenso prazer, nossa convidada de hoje é Jussara Rezende. Jussara Rezende é brasiliense, nascida em Taguatinga, graduada em Comunicação Social e Direito. Faz da escrita sua morada pessoal e profissional. Seus poemas, contos e crônicas transitam por temas que vão desde as relações afetivas à filosofia do cotidiano, marcado pela realidade e pela composição urbanística de Brasília. Nesse cenário, Uma Boca de Lobo, Os Caminhos de um Rato e Vigia de Carros viram fácil um verso a ser bordado. A poeta divulga seus textos nas redes sociais, contando com algumas publicações em revistas eletrônicas. Bem, obrigada, Jorge. É isso. Pelo convite, você, o Fernando, o Josafá. Nós que ficamos muito honrados, né? Ela é de pérolas como essa. Que o pôr do sol esconda a dor que há por trás de cada dia. E a noite revele as cicatrizes da espera. Pois que os sonhos migraram, desejosos de outros planetas, e cá, neste cerrado onde o sol a pino aparece para roubar as sombras desavisadas, minha sina segue acesa, enquanto namoro a lua alta, murmurando prantos surdos que varam madrugada. Jussara Rezende, uma pérola. Né, Josafá? Muito bonito. Bom, eu gostaria de acrescentar aqui que o projeto Poetas no Radar, ele surgiu como uma proposta à parte, né, dentro do grupo, os três mal-amados. Inclusive, recebemos até alguns questionamentos, o porquê do nome Os Três Mal-Amados. E o Jorge tem uma resposta muito interessante, né? Qual que é, Jorge? Pergunte a João. Cabral de Melo Neto. Então, no sentido de apresentarmos, ouvirmos e conversarmos com poetas, sejam de Brasília e até mesmo de outras localidades do Brasil. O importante é colocar que o objetivo também é de conhecer, né, e divulgar poeticamente essas e esses convidados, né, pelo que são e principalmente pelo que escrevem. Nesse primeiro bate-papo, né, eu costumo falar que não foi à toa que convidamos a Jussara Rezende, uma mulher. E por quê? Pois eu acredito que é com as mulheres que tudo começa. Ou deveria começar. E nunca terminar. E aí estamos começando também com você, Jussara Rezende, por várias razões, como eu até já falei anteriormente, que queremos te conhecer. Então, nesse aspecto, eu diria, isto. Me leia pelas beiras, de ponta cabeça. Pelo avesso, me olhe. Mas antes, saia dos eixos, visite os becos. Não quero ser tela, moldura enquadrada. Quero mistério, loucura, sacrilégio. Nesse bate-papo, Jussara, e esse poema que é seu, né? Eu vou iniciar lhe perguntando o seguinte. Quem é a Jussara Rezende por Jussara Rezende e pela poeta Jussara Rezende? Então, a poeta Jussara Rezende é um mistério, você acabou de falar. Não me enquadre, não tente me colocar numa moldura, nem eu quero fazer isso. Você mesmo me fez a pergunta e me deu a resposta. Eu sou o que você puder ler de mim, né? O que a gente é, se não aquilo que o outro tem a impressão da gente, né? Assim, tudo que eu possa vir a falar aqui, ele vai ser um resumo
uma visão minha da sua visão. Então, melhor os outros terem a visão da gente. Assim, eu acho que a gente é um ser em construção. Eu diria isso. Eu não sei te dizer quem sou eu ou o que sou eu, nem como pessoa, nem como poesia. Eu acho que essas definições, elas são importantes, né? Assim, até é legal começar por essa pergunta. Elas são importantes como norteadores, para que a gente faça reflexões e conclusões, jamais. Nem eu quero concluir, eu quero morrer sem saber quem sou eu, desde que eu viva tranquila. Muito bem, Jussara. Jorge, devolva a bola. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é, ainda vai nos levar além. Jussara, o que te levou a escrever? Como é que você começou a descobrir? Puxa, eu adoro escrever crônicas, eu adoro escrever poesia, eu adoro escrever. Como é que vocês adoram escrever? Como é que surgiu isso? Então, eu acho que é processo natural. Assim, a escrita, você vem de escola, você vem de infância, né? De processo de alfabetização, que você passa por escrita. Talvez ali, naquele momento, com tudo aquilo que me foi passado, que são questões que entram no subconsciente, talvez, né? Assim, de um processo de criação, de formação, de educação primária, talvez tenha vindo dali, porque eu me lembro, assim, muito claro que eu sempre tive essa questão da escrita como um apreço. Eu sempre gostei, assim, não que eu desgostasse, que eu me distanciasse, por exemplo, de uma matemática na escola, né? Já que eu estou regredindo na época de escola, mas eu sempre tive uma paixão e uma dedicação maior por aquilo que me exigia escrever. Uma história, uma redação, o que quer que fosse, de um resumo que ainda fosse de uma matéria. Eu acho que dali eu vim transportando e colocando nessa questão da escrita não só o que eu aprendia, e isso eu carrego até hoje, assim, se eu tenho que apreender algum conteúdo, se eu estou estudando alguma coisa, eu geralmente estou fazendo uma anotação, assim, eu estou sempre com uma percepção de que eu tenho uma captação melhor de um conteúdo se eu escrever. Então, eu sempre tive essa ligação forte com a escrita. Aí acabou que profissionalmente eu também me encaminhei para essa área, eu trabalho com produção de texto, na área jurídica, mas é produção de texto, não é literatura. E eu sempre me moldei nessa parte, assim. Então, essa questão de escrever literatura, de escrever poesia, de escrever um conto, uma crônica, eu tenho isso desde sempre, desde que eu me lembro, assim, desde aflorar aqueles amores de adolescente, de meu amor, olhe para mim, assim, até de escrever contestações e reflexões da vida que você vai ganhando com a maturidade. Mas eu sempre tive isso. Sempre tive a escrita como hábito. Não de diário, e nem me forço a isso, assim, mas eu sempre tenho. Também não sou daquela que devora a palavra e eu preciso escrever para pôr para fora o que eu estou sentindo, como terapia, não. Eu nunca usei a escrita nesse sentido, mas eu estou sempre com uma mosquinha me zumbindo, uma abelhinha me zumbindo, alguma coisa que de repente eu penso, eu vou escrever isso que eu acabei de pensar. Acho que é assim. Aproveitando isso que você está falando aí, Jussara, respondendo, até para ficar mais claro, você é palavra, é sentimento ou lampejos? Então, eu sou sentimento, com certeza. Eu sou sentimento. Que transborda na palavra. A Clarice Lispector, que eu amo. Ela ama, né? Ela tem uma frase muito interessante, né? Acho que foi alguém que de repente fez uma pergunta e ela respondeu que só tenho fragilidade, mas às vezes tenho esperança. Você tem fragilidade mais do que esperança ou esperança mais do que fragilidade?
Então, eu acho que eu tenho, assim, no consciente eu acho que eu tenho mais fragilidade, mas sinceramente e toda essa realidade, né? Assim, não só essa agora, em função de uma pandemia, a gente está conversando nessa época, mas toda essa realidade social e política, ela mostra para a gente que se a gente está aqui em pé e se a gente está persistindo, é porque a gente tem muita esperança. Então, assim, eu acho que no subconsciente eu tenho mais esperança do que fragilidade. Mas eu responderia fragilidade, apesar disso. Fragilidade? Eu não vejo fragilidade, não. Eu vejo que os seus poemas são muito espontâneos, são muito dia a dia, né? E como é que é esse processo? Você vem e escreve sem tirar a caneta do papel, vamos dizer assim, ou o dedo do teclado, vai direto? Como é que é? É desse jeito. Sem tirar. Eu acho que, não sei, há coisas que saem assim, quase sem voltar. E alguma coisa ou outra, algum texto maior, ele é mais trabalhado, mas eu ouso dizer assim que eu nunca passei mais que um dia trabalhando num texto. Mais que isso, não. Eu não fui dormir e no outro dia eu troquei. Tem contos que demandam um tempo maior, mas ainda eles são frutos de uma sentada, como você falou, pega o lápis e vai a caneta. Hoje, às vezes, poema eu digito mais, para ser sincera, do que escrevo, mas eu ainda escrevo em papel, com lápis e papel. Mas geralmente eles vêm numa sentada. Geralmente, assim, você começa com um verso, de repente tem 15 na sequência e está formada. Aí pronto, ele se formou, ele ficou ali. De repente, se eu trabalhasse, ele poderia ter um resultado maior, ele podia ter uma lapidação, uma cara, mas eu não gosto, não faço isso. Não sei nem se eu não gosto, não uso nem vou usar essa palavra porque eu não tenho esse hábito. Talvez se eu adquirir esse hábito eu vá gostar. Mas assim, a gente né? O Amâncio explicou no começo, quando leu a minha bio, mas eu não sou profissional da literatura, eu não sou profissional da escrita, nem poeta. Então, assim, eu escrevo com aquele compromisso de que a cadência que veio é aquela, as palavras que vieram são aquelas. Eu não fico elaborando aquilo. Elas aparecem, geralmente de noite, elas gostam de me visitar de noite. Muito legal. Mande um aí pra gente, um poema pra gente, por favor. Manda uma? Então, eu até o Jorge Amâncio vou fazer o agradecimento público, que aqui é um dos que me incentivam a decorar e me chamam para os eventos, para os saraus e me coloca para decorar, mas eu não vou arriscar, não, eu vou ler. Pode ser? Eu prefiro ler, eu não gosto de decorar poema. Eu não gosto. Tá bom, então eu vou ler. Chama Manuscrito Vivo. Vontade de escrever, de soltar a mão em palavras, como se o texto fosse me trazer as respostas às perguntas infindáveis, dúvidas, incertezas. Ao menos me acalma e consola. Como é doce o sabor da tinta no papel, o manuscrito vivo, o esboço, palavras de mim. E me vejo, cada vez mais, nelas, e por um instante egoísta, chamo-as de minhas. Mas sei que assim, soltas no tempo, não há quem as detenha. Muito bem. Entrando no contexto das palavras. Jussara, mais um poema seu. Já que tudo é incerto, eu quero mesmo a incerteza. Quero distância das certezas impostas. Prefiro a dúvida a me levar pela areia movediça. E tapo meus olhos para os caminhos daqueles que se consideram os únicos certos. Dentro do seu processo de formação do que você é hoje, do que escreve, quais foram as suas grandes influências? São femininas, são masculinas ou é uma mesclagem? Então, como é que é isso dentro de você?
Pois é. Eu poderia chegar aqui e falar, olha, eu tenho muita influência de Saramago, de Clarice Lispector, de quem quer que seja, mas eu posso confessar, no cúmulo da minha sinceridade, eu sei lá de quem eu tenho influência, assim. Eu acho que a gente a gente é formado, né, assim, por tudo que a gente presencia. E a escrita, a minha escrita, eu vejo assim, ela tem uma base não só em tudo aquilo que eu li, como aquilo que eu vivencio, o meio, né, que eu circulo, como que eu processo essas informações e faço com que elas virem conhecimento. Então, eu tenho todas essas informações, certamente, de tudo que eu já li. De sim, um José Saramago, eu leio muito, hoje em dia eu leio muita leitura portuguesa, Dulce Maria Cardoso, José Luiz Peixoto. Eu tenho muito Adélia Prado, que eu li na minha adolescência, demais, Clarice Lispector, Cecília Meirelles. Mas eu vou te dizer o que eu tenho delas? Não consigo, não sei. Eu acho que tudo isso é um processo, toda leitura é uma influência. Depende da hora que você lê, de como você recebe aquilo, de como que você assimila a leitura com o fato que você vivencia, com a época que você está passando. Eu não sei dizer um autor. Eu citei esses como exemplo do que eu não poderia dizer, né? Eu acho que toda leitura influencia, toda. Não só na pessoa que escreve, como eu no caso, mas de qualquer leitor. A gente carrega tudo aquilo. A gente é formado pelos lugares que a gente visita, pelas leituras que a gente faz, né? São aspectos da cultura que vai formando a gente. É isso. Um luxo Essa questão, você veio falando aí da incerteza, eu vou pedir licença, posso? Puxa, à vontade. Que ela, na verdade, combina com, né, com tudo esse poema que o Josafá acabou de ler, combina com o que respondeu, que eu não sei dizer quem sou eu, né? Assim, aí eu falei aqui de influência, eu vou ler uma frase da Cecília Meirelles que eu gosto muito, que fala: a noção ou o sentimento da transitoriedade de tudo é o fundamento mesmo da minha personalidade. Acho que essa frase casa também com o que eu já falei e com esse poema que o Josafá acabou de ler. Por favor, Jorge. Está contigo, Jorge. Está ouvindo? A tua simples lembrança. Estamos ouvindo, Jorge. Escrevo poemas tortos e com eles preencho meus sonhos para fugir da linha reta, reta, reta. Falsamente correta que um dia tracei para mim. Quero esquecer as retas, quero fugir do plano, quero me impor em asas. Quero as tranças, as curvas da estrada, os becos sem saídas. Quero não ter as chaves da porta caída dos meus dias sem anis. Quero sentir o perfume do desperfume da luz a mim iluminar a voz. Quero dançar o balé em falsas sapatilhas e rasgar o tule das saias. Quero pintar de púrpura a vida, que não é, que não foi e que jamais será cor de rosa. Que lindo! Quem escreveu? Parabéns. Quem escreveu esse poema foi Jussara Rezende. Jura? Qual delas? Cara, seu processo de produção, seja de crônicas, de contos e poesia, segue caminhos distintos? Segue. Errático. Então, eu não sei caminhos distintos, talvez não. Eu falei segue, falei errático, mas eu vou
voltar para a linha, assim, eu acho que se for analisar, talvez tenha assim uma linha e tenha assim um caminho. Muito embora eu tenha temáticas diversas. Por curioso é que os poemas que o Josafá está trazendo, que você está trazendo, Josafá, e os que o Jorge Amâncio está lendo, eles estão quase todos casando com essa linha do que a gente começou a conversar, de dizer quem é a Jussara, né? E essa questão de eu ser várias e eu não saber exatamente quem eu sou. Esses poemas estão dentro dessa temática, mas há outras temáticas, né? Assim, eu trago muita coisa de infância, talvez, de um tempo que eu nasci em Brasília, mas eu todo ano frequentava a roça, frequentava o interior de Minas, minha família é do interior de Minas, então eu tenho muito isso, de colocar esses aspectos rurais dentro do meu texto. Eu tenho esses questionamentos, né, de cotidiano que a gente está falando, de visão política, de colocar um amor, de colocar um erótico no meio do texto. Então, assim, as temáticas elas mudam, mas talvez a linha seja sim a mesma, talvez essa seja a minha linha. Mas ela é sobretudo de questionamento. Eu sinto que tem sempre um questionamento no meu texto, que eu mesmo me questiono, né? Atendi, era isso que você estava perguntando? Vai lá, Jorge. Jussara, vamos agora escutar uns 3 poemas seus direto. Você escolha 3 poemas para mandar para a gente aí? Olha, vamos. Hein? Sim, vamos. Deixa eu ver aqui. É te escutar. Então, vamos lá. Aproveitando a semana do mês de maio, vou ler um poema que eu escrevi para o Dia das Mães, já tem talvez uns 5, 6 anos. Minha mãe já tinha falecido, na verdade, eu não faço nenhuma remissão a ela exatamente, eu sou mãe também. É um texto mais genérico. Dia das Mães. Mãe, não tem dia, tem vida. Esfrega, enxágua, lava, os panos, as roupas, a alma. Pinta, costura, recorta. Os olhos, as vontades, as tarefas. Mas não fica sozinha, divide os espaços, a comida, a raiva, o tempo, o pensamento e até a intimidade. E faz tudo de portas abertas, com o coração em vigília. E atende aos múltiplos chamados, suprindo a carência de carinho, de carona, de dinheiro, até que fiquem adultos e sigam outros rumos, e se cerquem de amigos e comecem novo ciclo, para a eternidade, enquanto sempre. Mas mãe não é santa, é gente. Vamos lá. Eu li no outro, né, no outro pedido de leitura, eu li o manuscrito vivo, eu vou pegar outro dessa mesma temática de escrever e de ser poeta, eu vou fazer a leitura de um que se chama No Palco do Poeta. Para ser poeta, não é preciso escrever, basta sentir, sonhar, cantar, encenar e não ser apenas só você, mas todos aqueles que o habitam. Basta olhar e ver, perceber as cores na tela branca e ser o pintor da sua própria arte. Basta imaginar, cansar e quase parar, desistir até para sobreviver e se reinventar. Na vida que vem em prosa, às vezes em versos, nem sempre em rimas, em breves linhas ou dramáticos enredos, em comédias soltas, ainda que sem roteiro. E, por último, já fugindo da temática, passando para um outro tema, embriaguez, loucura, insensatez. Tem um fantasma de você no meu corpo, na minha alma, no meu coração, e em todos os buracos, retalhos e nas entranhas, se espalhando feito escarro, uma doença, infecção, vertentes da paixão negada. E o livro, Jussara? E o livro? A ideia? Essa pergunta, essa é a pergunta que eu mais temo. Assim, eu não vou citar nome aqui, mas tem umas figuras que eu saio na rua e parece aquela pergunta
você casou aí... Não, primeiro, você é solteira, aí fica assim, quando é que você vai casar? Não vai casar, não. Casou, quando é que vai ter filho? Então, aí você casa, quando é que você vai ter um filho? Teve um filho, e aí, Então, vai ser vó, não? o livro... Então, o livro, eu vou fazer um tratamento para ver se ele nasce. É porque hoje, por exemplo, muitas pessoas questionam a necessidade de um livro de papel, né? Eu, por exemplo, eu considero que ainda seja um dos melhores registros poéticos, ainda mais dentro da poesia. A poesia no papel, eu acho que é um negócio que é um registro muito interessante. Mas existe esse questionamento. É necessário publicar um livro, né? Pois é. Eu te faço essa pergunta. Eu sou entrevistada, mas eu faço essa pergunta. É necessário esse livro? Assim, eu não sinto a necessidade dele, muito embora eu tenha um apreço e um respeito enorme pelo livro. Assim, dificilmente eu leio, né, livros virtuais, assim, muito raro se eu não tiver acesso àquele material, mas o meu prazer é do papel. Eu gosto de pegar o livro, de me sentar e de ver. E eu acho lindo quando me convidam para o lançamento do livro e eu tenho o maior prazer de participar. Mas eu não sei, eu tenho visto a minha poesia muito na oralidade e no virtual. Então, assim, eu fico feliz quando alguém faz a leitura de um poema meu no sarau, quando eu mesma leio os meus poemas no sarau. Eu fiquei imensamente feliz com o vídeo ontem da leitura da minha dor, do poema, assim. Mas eu não sinto sinceramente, eu não tenho essa vontade de ver os meus livros no papel. Eu acho que hoje ele não é projeto. Assim. Então, esse livro vai ficar aí, quem sabe, no futuro. Nem e-book? Então, nem e-book. Pois é, até a gente estava discutindo, né, no evento que os três mal-amados que vocês fizeram recentemente, teve essa discussão, né, da questão da plataforma e da divulgação dos textos e da questão do e-book. Ele seria o quê? Uma reunião dos meus poemas numa mesma plataforma, né, numa plataforma virtual. Então, assim, com toda a restrição que a gente tem de rede social, talvez onde eu coloco, que é no Facebook, tenha um alcance até maior. Muito embora, assim, eu também não sou ninguém de alcance, né? Assim, eu até limito. Não apoiado. Eu tenho acesso que eu já estou feliz com ele. Assim, eu não tenho essa perspectiva de ser um escritor, muito embora todo mundo queira ser lido, mas eu não tenho essa perspectiva de colocar no mercado. Eu escrevo pelo prazer de ver um amigo meu lendo, de ver um Joel Oliveira da vida comentando nos meus poemas no Facebook, que achou aquilo, né, assim, interpretando e lendo e dando vida e conseguindo me ler através daquelas palavras. Eu acho isso, para mim, pronto. Eu já ganhei o dia, já ganhei o mês, a semana. Eu vejo a minha escrita muito amadora em todos os sentidos, do amor, inclusive, né? De ela chegar naquele círculo que é o meu círculo, que são aquelas pessoas por quem de quem eu sei que eu vou ter um retorno e que eu recebo com o coração. Eu ainda estou nesse... Talvez não saia, talvez nem queira. Não vou falar que a gente não sabe o dia de amanhã. Mas hoje eu estou feliz aqui nesse meio. Ô, Jorge, eu queria abrir um espaçozinho aí para duas pessoas que estão integradas a nós aí, que é o Joel Oliveira e a Lia Vieira. Joel, por favor, a Jussara é toda sua. Faça aí a pergunta e tudo. Né? Aliás, você só está confirmando uma certeza que eu já tinha, certo? Mas olha só, a modéstia é uma coisa linda quando ela é edificada em base sólida e qualificada como a sua, porque aí é só aguardar que nós digamos o que você é.
tá? E aí, Jussara, com essa modéstia toda, o que é você sentir, saber que as tuas músicas ou algumas poesias estão sendo musicadas pelo Estel Nogueira, um camarada do Clube da Esquina, meu amigo pra caramba, e gente boníssima. Então, Como é que é isso para você? não, essa questão que o Joel está trazendo do Estel Nogueira, ele está gravando 2, 3 músicas com letras de poemas que ele acessou no Facebook e a gente combinou, e ele está fazendo colocando a musicalidade nessas letras. Isso é lindo! Isso é lindo, assim, a gente isso até traz, Joel, essa questão que você está trazendo, até esses dias eu estava vendo o Maurício Melo Júnior, esses dias, não, eu sempre vejo o Maurício, e uma vez ele teve com o Nilo, né, que é famoso, que faz as letras de músicas aí de Fagner e etc. E eles com essa discussão se letra de música era poesia, era poema ou não, né? Tem sempre essa discussão. Tem gente que entende que sim, tem gente que entende que não. Eu não sei quando ela é. Eu acho que a poesia, uma coisa é a poesia, outra coisa é o poema, né? Eu tenho a poesia do olhar, eu tenho a poesia do cuidado, da obra de arte, enfim. Poesia tá na sua mãe lavando a louça para você ir fazendo comida, né? A poesia tá no olhar. E o poema, por que não musicá-lo, né? Assim, a gente tem músicas que vêm de poemas e tem músicas que são verdadeiras poesias. Eu não sei com que fim que ela foi escrita originariamente, mas elas são lindas e poéticas. Então me diga aí, Jussara, qual é a diferença da Jussara poema e poesia? Então, a Jussara poema, ela é aquilo que você pode me ler. A Jussara poesia é o que você enxerga em mim. Olha que lindo. Belíssima, belíssima resposta. Elas se encontram. Belíssima resposta, belíssima resposta. Se sou outra, talvez, repetindo, se sou outra, talvez eu me conheça, talvez eu me entristeça. Se sou eu, talvez eu me desconheça. Talvez seja só tristeza passageira, escondida na certeza do que hoje passa. Como um breve, de novo. Se sou outra, talvez eu me conheça, talvez eu me entristeça. Se sou eu, talvez eu me desconheça. Talvez seja só tristeza passageira, escondida na certeza de que hoje passa, como um breve instante que se acaba. Não no sol poente, não na noite escura, mas na alvorada dos poemas que a outra há de escrever. Se sou eu, compondo melodias, sonetos em G maior, sem dor, pura nostalgia. A nostalgia que eu puxei é porque você foi criada em Taguatinga? Ou foi criada no... Não, como? Quando pequena? Quando pequena. Eu nasci em Taguatinga, inclusive, né? Assim, eu fiquei... A gente... Éramos eu, meu pai, eu tenho mais 2 irmãos, e a gente morou em Taguatinga até talvez uns 5, 6 anos. Com 5, 6 anos eu mudei para o Guará, na época que o Guará ainda não tinha asfalto nas ruas, e eu tive a minha adolescência toda no Guará. E do Guará hoje eu moro na Asa Norte, já mudei aí umas tantas quantas vezes por aqui mesmo, onde eu estou na Asa Norte. Eu perguntei isso, desculpa, porque a sua poesia é muito urbana, é muito plano, tá entendendo? Ela conversa bem, ela dialoga bem com o plano piloto. Né? Eu acho isso um negócio, por isso que eu perguntei. Mas se passou apenas a infância em Taguatinga, fala um pouco sobre isso, a sua identidade com a cidade, né? Então, você fala isso, mas assim, tem um texto recente do Brasília 60 anos, que eu coloquei agora, que é uma crônica, na verdade, né? É um texto maior, e eu faço essa ponte, assim,
do Guará Taguatinga, Guará Taguatinga. Eu falo bem do Guará e de Taguatinga, assim, que eram referências. Assim. Eu cresci com isso. Eu até os 18 anos, eu estudei no La Salle, que é uma escola da Asa Sul. Eu morava no Guará e vinha de ônibus para o La Salle. Mas eu vinha à Asa Sul, ao plano, para estudar, para ir à escola. Eu não vinha, assim, eu comento isso com meus filhos, às vezes a gente de carro no eixo monumental, eu não tinha essa visão de Brasília, assim, eu não sabia me localizar, eu não tinha essa noção de quadra, né? Essa coisa que a gente tem de percepção automática. Eu tinha aquela dificuldade de quem chega a Brasília, de saber se orientar nos números. Eu tive isso com 17, 18 anos, que eu fui vencer isso, porque eu quase não vim aqui. Eu sabia de cor os eucaliptos da estrada EPTG. Você pode ter certeza. Assim, se bobear, eu ia do Guará para Taguatinga contando, né? Porque naquela época a gente não tinha o que fazer dentro do carro. O pai botava a música, que era a música dele, lógico, e não a nossa, que eu não tinha essa, né? Na rádio. Então, se bobear, eu ia contando eucalipto, né? E vaca. Porque Vicente Pires não era nem projeto, né? Exatamente. Eu também sou eu fiz muito isso. Então, é isso. Temos aqui a participação do grande Joel de Oliveira. Obrigado, Joel, por estar aí. Ô, Jorge, muito obrigado pelo convite. E aí eu vi onde você me colocou, que fria para mim, né? 3 feras, Josafá Santana, Jorge Amâncio e Jussara Rezende. Mas eu também entendi o seguinte, a gente aprende muito com as dificuldades e com os desafios. Então, ouvir vocês, para mim, é um aprendizado enorme, é lição de vida. E a Jussara é uma pessoinha que eu não vou falar nada diferente do que vocês dois sabem e admitem. É simplesmente maravilhosa essa criatura. É tudo de bom. E, Jorge, assume comigo um compromisso. Leve-a, e ao Josafá também, para o projeto Música e Poesia para Todos, virtual, que já presencial ela recusou várias vezes. Essa coisa linda e maravilhosa. Então, mas o Joel, eu me lembro no lançamento do livro do Vitelli, no Beirute, no começo de março, né? A gente combinou que na próxima segunda eu iria, e eu iria mesmo. A gente só não foi porque não teve o evento. Veio. Mas eu irei. Você mora no meu coração. Tenho certeza disso. E é realmente muito gratificante, é muito legal. Para mim, sinceramente, não sou nem neófito, não, cara, em poesia, mas eu gosto de ouvir. E, para mim, é muito prazeroso estar nesse momento aqui, assistindo vocês, tendo a oportunidade de falar alguma coisinha e convidá-los para o nosso projeto e lembrá-los que o Vitelli tem um grupo agora progressista muito legal, de poesia, arte em geral, e eu tenho acompanhado, gente, e os poetas da periferia são também maravilhosos e precisam ser notados por nós, sabe? Então, é muito legal. Viu, dona Jussara? Ok, está no radar, os poetas estão no radar. A presença aí do Soter, que estava aí fazendo nude, mas foi lá botar a camisa. Boa noite aí. Vamos escutar mais poesia na voz de Jussara Rezende. Vamos. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Então, vamos amenizar um pouco essa tristeza que me... a gente vai começar a estação de seca, né? E a gente vai sentir falta de chuva daqui a pouco. Então, eu vou ler 2 haikais que eu escrevi naquele modelinho mesmo, 575, e eu escrevi
no final de um período de uma seca e de um ano qualquer. E no dia que eu escrevi o Haikai do Cerrado, no dia seguinte choveu. Então eu fiz os dois na sequência. Haikai do Cerrado. Brasília arde, queima em chama viva, a esperança. No dia seguinte, com a chuva, resposta do tempo. Cai água, enfim, e no lugar das chamas, acalma a brisa. Ficou um poema, Sônia, muito legal. Então, Muito porque legal. na verdade, foi uma questão assim, até de coincidência. Eu vou ler um poema flanelinha que até na bio você fala, né, assim, que a gente fala que uma boca de lobo, ou um vigia de carro vira fácil um poema. Tem um poema chamado Flanelinha. Para a fome de quem come, não há prato que sustente. Fruteira, geladeira, mercado, do meu lado, corto um dobrado para tomar um pingado. Esfrego vidros dos carros e junto moedas para saborear moelas que asso na brasa acesa na lata de tinta. A mesma em que molhei os panos e que depois de comer uso para me aquecer e esquecer que sou um esquecido, um quase não ser. E um outro. Oração do dia. Que o passar dos anos, num processo natural, agrave o cansaço em minhas vistas, mas não me tire o filtro da beleza, através do qual meus olhos veem o colorido dos muros opacos, o azul do céu em dias nublados, a calmaria do mar em dias de tormentas. Uma a uma, as rugas do meu rosto, para que eu me recorde sempre do melhor de mim. Obrigada. Uau! Poderosa.com. É isso. Aproveitando seu embalo, poema em 10 palavras. Palavras são sinais, símbolos, comunicação. Povoam meu pensar, enfeitam o papel, preenchem o som, mas jamais serão portas-vozes do meu desejo. O que sinto aqui dentro de mim exige mais que palavras para ser exteriorizado. Precisa de um certo silêncio, um sorriso tímido, um toque das mãos, uma serena visão, sensação. Uma meia-luz, 2 corpos nus. Seu beijo em mim, você em mim. O que sinto aqui dentro de mim, em você se traduz. Então. Uma coisa, eu sempre acreditei. Aê. Olha, eu sempre acreditei e acredito e acreditarei que toda mulher tem seu empoderamento. Seja enquanto poeta, cronista, contista, mulher ou qualquer outra mais coisas que venham a se juntar. Qual é seu empoderamento? Então, eu vou fazer aqui uma homenagem póstuma aos meus pais. Talvez meu empoderamento venha deles, de criação. Eu não tenho muito essa palavra no meu dia a dia, muito embora eu a enxergue num social, né? Num processo que realmente é real, que realmente precisa acontecer. A gente não tem como negar como a gente é racista, como a gente é machista, né? A gente ainda tem isso muito forte no Brasil. Talvez Brasília seja um pouco diferenciada, mas ainda assim a gente percebe isso com muita clareza. Agora, essa questão do feminismo, eu sempre fui muito segura de mim, né? Aí é que eu digo que eu acho que eu estou fazendo, que eu devo fazer uma homenagem aos meus pais. Isso não passa muito, assim, eu não fico marcando a minha escrita porque eu tenho de fazer nesse sentido, eu não fico marcando minha presença, ou meu modo de vida, ou minhas atitudes em razão disso. Não é um tema que me preenche a consciência, que me molda nesse sentido. Eu tenho isso como uma questão de um todo, de me incluir como mulher numa sociedade que ainda é machista, e eu tenho de defender essa questão e reconhecer que ela é real. Mas ela, para mim, na minha escrita, ela aparece sem ver.
Eu não tenho isso. Assim, eu sou muito segura de mim. Eu não fico querendo me colocar nessa posição. Não me vejo assim. Ok. Jorge? Reza a cartilha de domingo que o perdão vai me salvar. Talvez não aqui na Terra, mas e daí? A vida segue e na segunda nada muda. Numa farra é só promessa e muito trabalho. Preciso me empenhar. Já na terça, sem esperança, não dá para parar, nem sequer para descansar. E alguém lá de dentro de mim a me gritar: aguenta o tranco, que amanhã é quarta. E na quarta a gente começa a contar os dias que ainda faltam, mas sei que a falta é mais profunda. E o que falta é bem mais do que uns dias para se sustentar. Pouco importa. Amanheceu a quinta, a poeira levantou, o corpo quase cedeu, mas fui trabalhar. Na sexta, era para eu ter um dinheiro a receber. Mas diz o patrão que o dinheiro essa semana não tem, não. Mas o que é isso, seu doutor? O que eu faço? Amanhã é sábado, dia de feira, e como explico à patroa que sonhava com a feijoada para os amigos reunidos? No domingo, vestido de terno e gravata emprestada, vou para o culto com ela. Mas as crianças renovaram a fé para outra semana que já vai começar. E ouço o pastor a dizer que a vida é dura, mas que é preciso prosseguir, contribuir com dinheiro para na fé sustentar. Nem sei mais o que faço, se o que mais tenho é falta de dinheiro e dívida para honrar, e menino para criar, e vizinho para acudir. É preciso se aludir, porque se parar para pensar, a revolta vai começar. Mas nem ilusão eu tenho, não. Nem na pinga, nem na vida, nem na fé, nem no dinheiro que move esse mundo desse meu Deus. Mas que não me move 1 centímetro para o lado dos meus. Esse poema eu quis falar porque, se não olhasse quem tivesse feito, ele não é um poema jussaresco, né? Pois é. Então, posso falar? E eu tenho, assim, aí eu vou. O Joel foi dizer que eu fui modesta, eu não vou ser modesta, eu tenho o maior orgulho desse poema, não desse, mas de outros todos em que eu dou voz para alguém que não sou eu, como você disse, né? Tá, óbvio que talvez seja eu também, mas naqueles meus 18 eus do Luiz Fernando Veríssimo, né? Assim, que cada um é composto de vários eus, né? Ele tem uma crônica disso. Esse poema, eu acho que é isso. Eu acho que, para mim, na minha leitura, eu acho é gratificante, né? Você escreve também, Jorge, você sabe disso. Quando você lê um texto seu e você consegue achar aquilo, né, de uma beleza estética, poética, é gratificante isso. Eu gosto daqueles que me traduzem, né? Como o Josafá, o último que ele acabou de ler. Assim, tem poemas que são a Jussara, assim, transposta, clara, transparente, não tem a menor dúvida. E tem poemas que sou eu, que não aparece todo dia, que é esse de Semana Santa. E hoje eu acho, eu tenho mais amor por essas Jussaras outras que não são eu propriamente, que eu amo. E tem vários, né? Não só esse, assim, tem o conto da pipoca, né? Que é a senhora chamando a criança e ele sentando, ela esperando o marido, e aquelas lembranças de córrego. Aquele conto também eu tenho um carinho muito grande. Esse poema, a primeira pessoa que leu, eu vou contar aqui, foi o Jorge, além de mim. Aliás, foi a primeira pessoa que leu, por uma coincidência da vida. A gente estava num evento e eu acabei mostrando esse texto para o Jorge, e o Jorge fez a gravação e me mandou no WhatsApp. Talvez isso também tenha contribuído para o meu amor por ele. A primeira leitura que você fez. Obrigada, com carinho. Quando eu li também, Paixão, a primeira leitura, muito legal. Então, eu gosto. Só até. O que você... Eu posso perguntar? O que você enxerga nele? Eu enxerguei. Porque você diz que ele não sou eu. É porque, primeiramente, ele é um poema que você pegou uma personagem masculina, né? Então, isso aí
Eu acho muito difícil eu escrever o meu eu feminino. Eu Aquele tenho um negócio tipo do de complicação nisso, ainda tem muita coisa. E aqui não, aqui você desenvolveu um eu masculino que de repente eu estava dentro dele, né? Apesar de não ser cristão, e não ia, mas eu estava dentro dele. Me senti representado ali dentro daquele momento. Então, foi amor à primeira leitura, né? Que foi bem melhor do que essa que eu fiz hoje, por sinal. Que bom, que bom. Soter, vamos fazer uma pergunta aí, Soter? O teu som está travado. Destrava o som. Ô, Jorge, não, eu vim aqui só para ouvir mesmo, para conhecer um pouco mais da Jussara. Só de ouvi-la, ela já me responde, ou então colocará muitas perguntas depois, né? Mas, por enquanto, eu estou querendo ouvir e aprofundar mais no seu universo aí. Mas eu posso falar um poeminha? Vamos lá, estamos encerrando. Pode falar que dá tempo. Você já viu aquela... Sempre tem aqueles negócios das perguntas. A primeira pergunta fala assim, como é que é o seu processo criativo? Já foi feito aqui de outra maneira. Mais criativa. O Nicolas me mandou uma mensagem no Zap hoje, né? E eu respondi. A resposta que eu passei para ele saiu da seguinte forma. É uma resposta de uma conversa entre eu e o Nicolas. O único medo é que o invisível é temerário. O palpável, de olhos fechados, é matéria-prima para grandes prazeres. Aí acabou saindo um haikaizinho, um poeminha aí. Beleza. Desculpa aí invadir aí, tá? Imagina, bem-vindo. Noélia acabou de entrar exatamente 9h da noite, a hora que está encerrando o nosso bate-papo. Mas seja bem-vinda, Noélia. Estava se arrumando para o sarau erótico, né? Vou me arrumar agora, eu estou em outras lives, aí agora eu vou começar a me arrumar para o sarau erótico. Ai, que pena, não vai ter mais meia hora, não? Não, né? Não, eu acho que vai ter uns 10 minutos. Se quiser falar, conversar um pouquinho com a Jussara, falar uns poemas, é legal. Oi, Noélia, boa noite. Tudo bem? Linda. E aí, já falou muito poema aí? Já falamos. Mais bate-papo do que o poema, né? Assim, foi até interessante que a sistemática estava fazendo uma leitura e um comentário, uma leitura e um comentário. Foi não, está sendo frutífero. Eu acho interessante que agora você desabrochou, né? Assim, não que você tenha começado a escrever agora, eu sei que não. Mas agora que você resolveu se assumir, né? Resolveu se mostrar para nós, né? Há pouco tempo, bem pouco tempo, não é isso, sabe? Então, até é interessante isso que a Noélia está trazendo. Assim, eu realmente... ouvindo, né? Eu estou ouvindo, se você quiser. Não, vai falando aí, estou ouvindo. Ah, tá. O que a Noélia está trazendo é interessante, porque eu sempre ia aos saraus. Eu já falei isso uma vez, até numa homenagem que eu fiz para a Noélia, né? Assim, eu sempre ia, eu sempre vou aos saraus. E antes eu nunca falava, eu morria de vergonha. Na verdade, assim, eu meio que passava de bosquinha desapercebida. Eu entrava e saía, ninguém nem sabia quem eu era, nem me cumprimentava, e nem eu cumprimentava ninguém. Até um dia que aí também vamos dar o mérito a quem, que é o Marcos Fabrício, né? É isso que eu ia dizer, Marcos Fabrício tem um sarau marcante na terça-feira. Eu tive um presente esse dia. Esse dia foi um presente de verdade, Josafá. Era meu aniversário e eu fui comemorar nesse bar. Eu sabia que nesse bar havia um sarau, mas eu não sabia quem eram as pessoas que frequentavam esse sarau. E eu cheguei lá, era o sarau marcante do Marcos Fabrício. O Marcos, que eu não identificava como pessoa, não com o nome, eu já o tinha visto em sarau, mas eu não reconhecia pelo nome. E ele o Marcos é um amor, né? Assim, ele é extremamente acolhedor. E ele fluindo tudo bem. Aí, de repente, quando eu vejo na mesa tá a Noélia, o Jorge Amâncio. A gente já se conhecia. O Soter, eu acho que estava lá.
E, né? E assim, tinha mais gente, não me lembro exatamente quem, assim. Tinha mais. E eu fiquei extasiada, assim, numa felicidade tremenda. E aquele dia eu falei assim, então agora também eu vou passar. Mas isso, o outro aspecto, Noélia, que você fala assim, que eu resolvi desabrochar e aparecer, eu não sei se talvez eu tenha aparecido naquele instante. De vocês, tudo começou a fluir, né? De o Vitelli me convidar para fazer o Sarau da Língua Preta, o Jorge Amâncio ter delicadamente me feito o convite para participar da Noite Cultural do Tibone, que para mim foi uma experiência que eu vou levar sempre, assim, aquela emoção de palco, de será que eu vou dar conta, e etc. E eu acho que as coisas foram acontecendo, e até dentro dessa questão da oralidade, que foi um assunto que você não pegou aqui do começo. Assim. Então, eu já estou feliz de ver o meu poema assim na boca, falado, ou por mim, ou por outras pessoas. Eu já estou feliz com ele. E isso tudo foi uma sucessão, uma casualidade de uma coisa puxa a outra, e foi muito feliz, assim. Eu tenho estado muito feliz com todos vocês que me recebem, outros mais. Gente, a Marlizinha também acabou de entrar. Boa noite, Marli. Boa noite. Na verdade, não foi bem acabou, não. Eu estava aí sem rosto. Tá, porque tinha só uma horinha, daqui a pouco vai encerrar. Eu entrei às suas 8h36 por aí, mas é porque hoje eu estou meio com dor de cabeça, meio descuidada, a mulher tem as vaidades, né? Aí isso? Eu fiquei meio escondida, mas estou gostando de ouvir. A beleza não precisa de cuidados, né? A beleza não precisa de cuidados. E a poesia está no dia a dia. A poesia está no dia a dia. Com certeza. Vamos ter que encerrar. Agradeço. Muito bom ouvir a Jussara, né? Eu conheci um pouquinho da poética dela, eu não conhecia antes, mas eu quero conhecer mais, eu identifiquei muito. E tudo que Jorge bota a mão, se ele coloca na cena, porque é bom. Obrigado. Com certeza. É o São Jorge. E falando nisso, ó, na próxima terça-feira, dia 12, vamos ter aqui um debate muito interessante, um bate-papo que eu acho que vai ser muito legal, que vai ser poesia, feminismo e empoderamento. Vamos ver como é que funciona a poesia feminina, como é que está aqui. Hoje em dia as mulheres estão escrevendo maravilhas e muito mais, né? Está sendo muito, muito interessante isso. Vamos tentar ver como é que faz esse processo. Né? Bacana. Eu agradeço muito, mas vou passar a palavra primeiro para o nosso amigo Josafá. Só uma palavrinha, então. Pode falar uma porção de palavrinha. Não, claro. Gente, para vocês que chegaram agora, a Jussara Rezende inaugura, né, o nosso projeto dentro do grupo Os Três Mal Amados, projeto que nós demos o nome de Poetas no Radar. E nada mais, primeiro no sentido da gente apresentar, ouvirmos e conversarmos com poetas, né, que sejam de Brasília, assim como também de outras localidades do Brasil. E o importante é exatamente isso, é que sejamos capazes de conhecer, divulgar poeticamente esses convidados. E não foi à toa que nós escolhemos a Jussara, como eu falei no início, né? Porque eu acho que as mulheres é que começam tudo, e sempre deveriam começar por elas. E o resto que nós tínhamos, né, de justificar o porquê da Jussara, uma das razões é porque só ouvindo ela, né, e conhecendo mais ainda. Então, o que eu queria falar, Jorge, para findar, é que meus versos sejam braços. Foi, Jussara, foi braços que nos abraçou. Que bom. Que seja corpo e afeto. Foi muito mais do que isso. Que a distância alcance você, alcançou nós, e ainda vai alcançar muita gente aí. Muito obrigado. Maravilha. Joel, alguma coisa para falar para a Jussara? Não, é só agradecer, dizer da alegria de estar participando aqui com vocês três. Noélia chegando, Soter também, e a outra amiga aí, cujo nome me falhou, mas que Marli, né? Tá? E agradecer mesmo, Jussara, que continue assim, com esse brilho na alma, no olhar, na vida, e nos encantando com suas obras. Maravilha!
Só a terra. Tira o músico. Eu estava ali revisando a edição do Sarau La Poesia Suelta, que foi realizado hoje, com 5 países latino-americanos. Então, eu estava revisando e acabou que eu perdi aí o principal da noitada aí, que foi a fala da Jussara. Mas nós vamos ter outra oportunidade para a gente ouvir e trocar umas ideias. Por isso que eu estava meio frio aí na questão. Inclusive, frio porque estava sem camisa, né? É um descamisado, né? Mas aí eu fui botar a camisa, não foi por causa do nudes, foi por causa do frio que eu estou sentindo aqui. Eu fui botar uma camisa ali. Mas parabéns aí, o Jorge e o Josafá e o terceiro mal amado, é o Fernando Freire, né? Isso. Parabéns aí por esse projeto fantástico. Né? Dá um abraço aí no Joel Oliveira, que há tempos que a gente não se vê mais, né, Joel? A gente Obrigado, Tota. botar o programa, botar o Música Poesia para Todos na rádio, Marli Frois, né, lá de Minas Gerais, lá, comendo um pão de queijo, ela estava escondida lá porque estava comendo um pão de queijo, né, Marli? A Noélia que está se maquiando, se arrumando para ir para o erótico, lá para o erótico. Aqui é a preliminar, ela veio na preliminar primeiro. Ela ainda não mostrou as ferramentas que ela vai levar para lá. São nas preliminares, são nas preliminares. Chicote, o que mais? Algema. É isso aí, Jussara, um abraço. Eu gosto muito da sua poesia e senti por perder o papo com você, ok? Um abração. E depois, na sequência da pandemia, aí, contar com você de novo lá na Poesia Liberta, tá ok? Vamos, estarei lá. Não, eu estou em Minas, mas eu vou. Tá. Posso dar minhas palavras finais, então? Não, você é a última, peraí. Noélia. Noélia. Não, eu falo, você encerra. Não, fica à vontade. Tira o som, Noélia. Está travado o som. Espera aí. Pronto. Está travado, não, né? Não, estou ouvindo. Diga, o que é? Para eu falar alguma coisa? Isso. Não, apenas que na verdade, eu estava vendo outras lives e tal, eu achei que não fosse hoje, não sei porquê, eu me perdi um pouco. E aí, acabou que quando eu vi uma foto do Sota, eu entrei, aí eu vim correndo, mas assim, eu me distraí um pouco com as outras lives, que é muita live, viu? Muita live. Muita coisa interessante. Então, Jussara, parabéns para você, assim, parabéns para você, Rico, mas assim, que bom que você está aí com a gente, que bom que você está participando de um monte de coisa, está se mostrando, está seguindo junto com a gente aí por essa estrada da poesia. Eu fico muito feliz de estar ao seu lado, tá bom? Obrigada. Ô, Jorge, deixa eu fazer um convite rápido. Amanhã, às 19 horas, eu e o Bruno Candeias e o Bruno Iácaros vamos fazer um pocket show de poesia aqui, né, debaixo das minhas árvores, aqui, tá? Às 19 horas. Beleza, manda pra gente. E aí, pronto. Tá bom, desculpa. Não, é só para chamar as meninas para o sarau erótico, Jussara. Quer dizer, vocês todos, né? 9h30. Lá no Sinta Minha Poesia, lá no Instagram. Marli? Vou acompanhar, pode deixar. Maravilha, né? Assim, quando vocês informam que a Jussara se coloca em cena, né? Eu acho que assim, eu conheço muitos poetas que escrevem e às vezes ficam muito tempo com os seus escritos na gaveta ou com mais timidez. Eu particularmente também tenho essa dificuldade de me colocar. Eu até ajudo os amigos poetas a se colocarem, mas eu particularmente tenho essa dificuldade também. E aí eu tenho pensado que um dos processos de empoderamento é a gente usar esses espaços mesmos para dizer poesia, sem essa preocupação se de repente minha produção vai ter valor ou não, vai ter aceitabilidade ou não. É só se colocando no caminho é que a gente vai se construindo também, né?
E aí vou finalizar com um poema que sai no meu primeiro livro, que é Visceral, que já também esgotou, que eu faço em parceria com as colegas. É um livro antigo, lá de 2005. Um poema lá, tem muito tempo que eu não retomava esse livro. O poema chama Quero a Palavra. Quero a palavra não dita, maldita, má, sem pai nem mãe, filha sem rota, saída para todas as portas. Quero a palavra anima, desavergonhada, sem discurso, que seja o próprio pulso cheira a cor a pele. Quero a ilimitada, filha emanada do gozo de existir. Gratidão pela poética, Jussara. Imagina. Obrigado, Maria. Jussara, mais uma vez, obrigado. As suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo que eu adorei. Então, o agradecimento com certeza é todo meu, assim, não só pelo convite e pelo bate-papo. Eu vou, sinceramente, dizer que eu estou recebendo até, assim, como homenagem, porque é super lindo ouvir todos vocês e sentir essa acolhida, não só daqui do virtual, né? Assim, isso é uma fase que a gente está passando, mas eu tenho sido acolhida fisicamente nos eventos por vocês, pela Noélia, pelo Soter. Agora o Josafá, que eu não conheço pessoalmente, pelo Joel, a Marli um dia chegará a Brasília e a gente vai se conhecer, né? E pelo Amâncio, que a gente já vem se encontrando. Assim. Isso tudo é muito importante. E esse espaço, né? Porque às vezes a gente não tem essa entrada toda, e esse espaço de vocês, muito legal essa iniciativa de abrir, né, de criar esse radar e buscar as pessoas que têm pouca voz ou quase não têm voz, né, nos saraus ou no círculo literário e de poesia de Brasília. Eu agradeço mesmo, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem, gente, vamos ter que encerrar. Eu achei delicioso, né? Primeira experiência ótima e espero ter muito mais. E estamos aí. E na próxima terça-feira, um bate-papo muitíssimo interessante. Que vamos falar sobre uma temática que é feminismo e poesia, empoderamento, como é que a poesia também leva ao empoderamento, né? E um programa dedicado às mulheres, né? Maravilha. Para a gente ver. Obrigada. Super animada. Eu também. Um abraço aí a todos. Josafá, uma coisa, Josafá. Valeu. Tchau, beijo. Um beijo. Então, Josafá, obrigada. Nada, valeu. Nós é que agradecemos a todos vocês e principalmente de maneira especial a você, Jussara. Esse espaço já era seu, estava faltando apenas você fazer o que fez hoje. Muito obrigado. Que lindo, obrigada. Fiquei bem. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Desligando. Boa noite. Valeu, Jorge. Valeu, Jorge. Valeu. Valeu.